E o primeiro relato desta noite é: outra dimensão, teletransporte ou alguém carregou aquela gata? Vamos ver, vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, meu nome é Fulana, mas como já sei que vai me chamar de Fulana, pode me chamar de Fulana. Eu tenho 22 anos e moro em Minas Gerais. O relato não contém nomes, a não ser o dos gatos, então pode contar normalmente, ok. Enfim, vamos lá. Eu, por toda a minha vida, fui criada em famílias extremamente religiosas, sendo a família do meu pai muito católica e a da minha mãe muito evangélica, onde tive toda a minha vida rodeada pelo cristianismo. Porém, Ana, nunca me senti realmente encaixada em nenhuma dessas duas religiões. Eu sempre fui muito sensitiva, Ana, e por vezes já adivinhei sem querer, digamos assim, várias vezes o futuro de algumas pessoas, como gravidez vindo, casamentos, até mesmo a morte do meu pai. Eu não sei explicar muito bem ainda como isso funciona. Normalmente vem como sonhos, e são sonhos bem reais, dos quais eu consigo me lembrar que eu vivi nitidamente e com clareza. É diferente de sonhos normais, sabe? Quando são esses premonitórios, eu sei que são. O meu corpo consegue saber. E então se passam algumas semanas, o tempo maior até hoje entre eu sonhar e acontecer foi de 3 meses. Mas enfim, se passam algumas semanas e batata, Ana, acontece. Como eu sonhei, acontece como eu sonhei. E isso sempre me deixou confusa. Afinal, minha mãe diz que não existe essas coisas de adivinhações. E que que esses foram só sonhos comuns, coincidências. Mas, Ana, como pode tantas coincidências dessa maneira? Mas enfim, o relato de hoje não é para falar sobre a minha possível mediunidade. Porém, eu tive que fazer essa introdução, pois ela se encaixa no assunto. Enfim, do ano passado para cá, esses casos de prever têm ficado mais recorrentes e acontecendo até com pessoas que nem são tão próximas de mim assim. Nisso tudo, eu estava cansada de ficar sempre confusa e encarar tudo isso como apenas coincidência. E resolvi procurar alguma coisa, Ana. Eu sempre pesquisei muito outras religiões. Como disse, eu não me encaixo no cristianismo e sempre, desde adolescente, eu pesquisava escondida e resolvi canalizar todo esse dom em alguma coisa. E finalmente comecei um curso de oráculos para facilitar tudo isso. Porém, desde que eu comecei a explorar essas questões, coisas têm acontecido, como o fato de eu sempre ver ou sentir alguém perto de mim. Sempre de repente eu vejo um rosto, mas não é algo que me dá medo. É como algo que está comigo, como meu guia. Como se estivesse me mostrando que estou seguindo o caminho certo. Até que final desse mês agora, dia 22 de setembro de 2022, algo bizarro aconteceu aqui na minha casa. Bom, eu tenho 2 gatos, um macho amarelo e branco chamado Ron Ron e uma toda pretinha chamada Meia-Noite. Chamado o quê? Chamada Meia-Noite. O Rons, apelido dele, o Rons é mais velho e tem 2 anos. A Meia-Noite chegou agora, início desse ano. Ela tá com 6 meses. Depois da adaptação dos dois, que demorou uns 2 meses, eles finalmente conseguem dormir juntos e agora eu tô levando ela pro meu quarto. Nisso dormem nós 3. Quando dá umas 7 da manhã, a minha mãe abre a porta pro Ron sair. Ele sempre, nessa hora, vai no quintal da minha casa e fica a manhã toda com a minha Golden, brincando e só entra de novo meio-dia, por aí. Já a Meia-Noite, por ser menorzinha e fêmea, gosta mesmo de passar as manhãs comigo, dormindo. Eu estudo à noite e por virar as madrugadas e ir dormir sempre por volta das 4, 5 da manhã, acabo que acordo tarde, 11 da manhã, meio-dia. Então, quando a minha mãe abre a porta do quarto pro Ron sair, eu nem vejo ela abrir, Ana.
Mas enfim, no dia 22, em especial, eu precisava acordar às 7 da manhã, pois eu tinha dentista. Nisso, quando minha mãe entrou no quarto para abrir para o Rons, eu já estava acordada e falei com ela. Nisso, o Ron saiu e ficamos só eu e a meia-noite no quarto. E Ana, ela estava deitadinha no meu pé. E eu passei o pé nela. Eu lembro dela brincando com o meu dedo do pé e eu falando que eu ia pegar ela se ela continuasse tão sapeca. Nisso, ainda alisando a barriguinha dela com o pé, eu pensei, preciso colocar meia-noite no quarto dos gatos, pois eu tenho que me arrumar e já tô ficando atrasada. O quarto dos gatos é um quarto que tem aqui só para os gatos mesmo. Nele tem a caixinha de areia, uma fonte de água, comida, puleirinhos, brinquedos, cama, enfim, é um quarto inteirinho feito só para os gatos. E à meia-noite ela fica lá quando eu não tô em casa. Por ainda ser pequenininha, né? E a minha Golden gosta muito de brincar. Ela fica lá por ainda ser pequena. E minha Golden gostar muito de brincar. Então eu tenho medo dela acabar se machucando com as brincadeiras bobas da minha cachorra. Mas continuando, tive o pensamento de guardá-la no quartinho, digamos assim. Peguei meu celular, mandei bom dia pro meu namorado e entrei no Instagram. Coisa que de 5 minutos, sabe? Sabe quando você só entra no Instagram por costume? Então, aí eu levantei para ir guardar a gata. Meu quarto estava escuro, com luz que refletia apenas por uma frestinha da cortina. Ele tem aquelas cortinas blackout enorme, que não entra uma fresta de luz, até que se abra a cortina, né? Ou até alguém acender a luz. E quando eu estava entre a minha cama e o aparador, eu acho, a minha mãe abriu a porta e disse: Fulana, guarda essa gata no quarto dos gatos que você vai se atrasar. E eu respondi: eu tô fazendo isso agora, mãe. Só vou acender a luz e pegar ela na cama. Nisso ela fechou a porta do meu quarto e pude ouvir ela atravessando a cozinha e indo para a sala da minha casa. Nisso eu acendi a luz e quando me virei para pegar a gata na cama, no local onde eu estava fazendo carinho nela com o pé, Ana, cadê a gata? Olhei debaixo da cama, dentro do guarda-roupas, na janela, até no meu banheiro, que estava com a porta fechada. A gata simplesmente sumiu. Nisso eu logo pensei, minha mãe abriu a porta para me falar para guardar a gata muito bagunceira passou pela porta e a gente não viu. Exatamente, foi o que eu pensei. Então eu abri a porta do meu quarto, que dá para a cozinha, e gritei: Mãe, você deixou a meia-noite sair. Olha aí na sala que ela deve estar aí. E minha mãe disse: Claro que eu não deixei. Se ela tivesse saído daí do seu quarto, eu teria visto. Olha dentro do guarda-roupas. Ela tem mania de abrir e entrar para dormir. Você sabe disso. Ana, eu olhei novamente dentro do guarda-roupa, porque ela realmente tem mania de entrar em alguma gaveta e dormir lá. Mas, Ana, nada da gata. Nisso, convicta que a minha mãe deixou ela sair, fui procurar a gata na cozinha. Não era possível ela estar no meu quarto. E eu falei com a minha mãe. Mãe, ela não tá aqui, você deixou ela sair. Nisso, foi eu e minha mãe procurando essa gata pela casa. Olhamos em todos os lugares que a minha mãe passou depois que abriu a porta do meu quarto. E logo depois que eu estava fazendo carinho nela com o meu pé, né? Olhamos na cozinha, olhamos na sala, no quarto da minha mãe. Onde essa gata poderia estar? Nisso, indo da sala para o meu quarto, eu vi pela fresta embaixo da porta do quarto, do quarto dos gatos, uma sombra preta, que costuma ficar embaixo da porta quando ela está lá dentro. Nisso eu fui até lá e abri o quarto, que fica trancado por dentro e por fora. A minha Golden, ela sabe abrir portas, então temos que fechar com a chave para ela não bater a pata na maçaneta e a porta abrir. E Ana, a gata estava lá no quarto dos gatos. Mas Ana, como? Nem eu nem minha mãe abrimos aquela porta. Se nós tivéssemos aberto aquela porta, poderíamos até pensar que a gata saiu do meu quarto quando minha mãe abriu a porta e passou correndo para o outro quarto quando estávamos procurando. Mas, Ana, não abrimos a porta.
Em nenhum momento, nem eu, nem minha mãe. Nenhuma de nós duas colocou a gata lá dentro e fechou a porta. Porque sim, a porta estava trancada por fora, com a chave rodada e tudo. Então, se ninguém abriu a porta e colocou ela lá dentro, como ela estava lá? Como? Se eu, minutos antes, fiz carinho com o pé nela. E aquele quarto a gente não abriu quando estava procurando por ela pela casa. Enfim, Ana, até hoje eu e minha mãe insistimos nesse assunto. Minha mãe diz que eu que coloquei ela lá, que eu fiz sem perceber. E eu tô falando isso pra assustar ela que... E tô falando isso para assustar ela que não viu eu colocando, é isso? Tô falando isso que é pra assustá-la. Que ela não me viu colocando lá. Mas, Ana, se eu tivesse colocado ela lá, eu saberia. E eu tenho certeza que não fui eu. Eu juro por Deus, pela minha mãe, por quem tiver que jurar, não fui eu. E minha mãe também jura que não foi ela. E eu tenho certeza que não também, pois nem teria como ter sido ela, porque para ela pegar a gata, quando abriu a porta, ela teria que passar por mim no meio do quarto e eu veria. Outra que eu ouviria a porta do quarto se abrindo também e ela colocando no meu quarto, é isso? Não, o quarto dos gatos é colado no meu quarto, então eu ouviria a porta abrindo e tal. E eu ouvi claramente a minha mãe indo pra sala e abrindo a porta da sala. Ela não abriu em nenhum momento a porta do quarto dos gatos. Olha, Ana, eu não sei. Dizem que os gatos têm um pé em outra dimensão. Será que ela foi pra outra dimensão? Se esqueceu e voltou no cômodo errado? Será que ela se teletransportou pra lá? Será que só o fato de eu e minha mãe estarmos pensando em colocá-la no quarto dos gatos, aí ela já foi assim? Será que alguém pegou ela e colocou lá? Mas quem, né? Ana, isso é um mistério até hoje. E escrever esse relato para mim escrever esse relato pra mim, não sei, eu tô doida pra ver a opinião dos assombrados sobre o assunto. Enfim, agora só pra mim, dá licença. Ok, um beijo pra você. Muito obrigada. E então, gente, tem esses lances de gatos. Aqui mesmo já aconteceu alguma coisa ou outra, mas a gente sempre fica... A gente não presta atenção e não é sempre que a gente tem essa certeza, né? Então, às vezes a gente fica achando, fala, deve ter deixado a porta aberta, deve ter... Mas já aconteceu situações assim que de repente você vê, tá lá no closet o gato, você fala, peraí, como que você tá aqui? Um dia o Matheus abriu, o gato tava dentro do box do banheiro. Ele falou, tá fechado? Como que a gata veio parar aqui dentro do box do banheiro, sabe? Então, situações assim, você fala, esse gato se teletransportou pra cá, não é possível? Que momento que entrou aqui que eu não vi? Mas a gente fica sempre pensando, deve ter entrado realmente no momento. E eu não vi. E é isso. Mas será? A gente vê em alguns filmes, né? Gatos que transitam em mais de uma dimensão, por exemplo, em Coraline, né? O gato lá, ele tá tanto do lado de lá quanto do lado de cá. O Constantine pra ir lá para aquele lugar, sei lá, se é pro inferno, para onde que ele vai, para um tipo de outra dimensão, ele cata o gato e olha nos olhos do gato, né? O gato meio que vira o caminho para ele ir para um outro lugar. Então, os gatos são sempre um mistério. Mas já aconteceu algo aí com alguém? De você falar, esse gato foi para outra dimensão. Tem um relato que eu já contei aqui também, da moça que adotou um gatinho, esse gatinho entrou embaixo do sofá e sumiu para nunca mais aparecer. Não tem como
não achou, era tudo fechado a casa, não tinha como. Não tinha como o gato ter sumido ali. E ele sumiu. Então tem algumas coisas assim. O que será? Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.